Uma das razões da depressão em que Mário morre é a descoberta de que, como intelectual, ele não podia fazer nada pelos pobres. O que ele podia fazer? E ele que tanto fez na procura de conhecer a vida dos pobres, a cultura dos pobres, a religião dos pobres, mas ele confessava no fim da vida: fracassei, tudo que eu tentei deu errado. Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo ou para quem está me conhecendo agora. Um beijo no coração, né? Para quem me acompanha já há mais tempo, ou no blog, que ainda está ativo, né? Ou no GGN, a época lá do GGN, que foi bacana também, tinha uma galera boa, né? Inteligente, sempre pessoal bem inteligente, né? Enfim, eu quero continuar a dar essa sequência, né? A playlist, né? Ou a série, que é a tarefa da crítica. Tá muito focado ainda no Walter Benjamin, né? Bastante focado no Walter Benjamin, só que é importante fazer um contraponto, né? Tem que se fazer um contraponto. Então eu vou colocar um autor aqui brasileiro para poder traduzir. Acho que é importante nisso, no próprio Walter Benjamin tem essa questão da traduzibilidade das coisas, né? Da linguagem e tal, como é que você, né, trabalha, tem essa tarefa do tradutor. Ele era um tradutor, você tem um tradutor, né, das línguas, o tradutor das culturas. Então, no caso aqui, o João Rufino está muito próximo ao que o Walter Benjamin fazia, né? É difícil saber quem veio antes e tal, porque os dois estão num patamar muito parecido, né? As tarefas que eles se atribuem são muito parecidas, né? Só os contextos, né? O tempo, né? E o lugar de onde eles são é que são bem diferentes, né? Um é alemão e tal, tá ali morre em 1940, e o outro é um brasileiro, né? Já morre, se eu não me engano, em 2010, 2008, 2010, por aí. Morreu mais ou menos novo o João Rufino, né? Teve um problema do coração, enfim, acabou falecendo. Poderia talvez ainda estar aí entre a gente. Mas antes dele morrer um pouco, ele escreveu um livro importante, que foi o Époras do Social, ou Como os Intelectuais Podem Trabalhar para os Pobres. Eu escolhi esse livro porque ele dialoga com o texto do Walter Benjamin, o autor como produtor. Esse texto eu falei sobre ele no último vídeo, né, ou na última gravação, para quem daqui a pouco vai assistir, vai poder ouvir em podcast. Eu ainda não consegui fazer isso, né? Então, uma série de zoeiras aqui, de coisa ruim, de bastidor, né? O computador dá pau, enfim, o microfone para de funcionar, acontece o negócio todo, entendeu? Então é isso aí, no amador. Por isso que eu faço aqui, é mais ou menos para emular uma aula, né? Apesar de não ter público, é uma coisa meio esquisita, né? Falar para a máquina, emular a aula. E também não ter o trabalho de edição, né? Que esse trabalho de edição sério mesmo é uma coisa absurda, né? Só falando um pouquinho dessa experiência, enfim, por outras ocasiões, às vezes é uma comunicação que você tem que fazer em 15, 20 minutos, você consegue dar muito conteúdo em pouco tempo, né? Pelo menos eu consigo, só que eu não sei se é a melhor forma, entendeu? De sair metralhando, né? A gente consegue metralhar, né? É até legal, né? Mas eu optei já quase como se eu estivesse sentado, dando aula num lugar tranquilo e falando devagar. Eu pego os trechos, entendeu? Os textos que eu tô me referindo, às vezes leio algumas coisas. Então é uma coisa com calma, né? Para ser ouvido com calma. Tanto que eu acho que essa forma podcast vai encaixar muito bem nisso tudo, né? Então é o seguinte, o que o Walter Benjamin vai retomar, né, o último episódio, só para fazer o link, o que ele vai dizer, né? Ele vai dizer que o intelectual ele não se liga, né? Ele não se atenta que ele faz parte de uma estrutura de dominação, né? Ele está servindo ao capital, ele está servindo ao dono do jornal, que o intelectual, na verdade, está num lugar kantiano, aquela coisa lá do que é o iluminismo, né? Ouse saber, né? Mas ouse saber desde que o Frederico da Prússia coloque as tropas na rua para dar essa segurança, né, que o intelectual tem na hora de falar. Então a liberdade kantiana de expressão é uma liberdade muito contestável, né, ou muito limitada também pode ser, dependendo, né, de como vocês querem, com mais ou menos radicalismo no caso.
Então, o intelectual ele serve esses interesses, né? O Kant servia aí o rei da Prússia, né? O pessoal serve aos burgueses capitalistas, aos donos dos jornais. Então, no caso do Walter Benjamin, ele fala que tem que ter uma apropriação dos meios de produção para poder mudar o seu uso, a sua função. Tem uma série de exemplos, isso está lá no outro programa. E então o João Rufino parte exatamente da mesma situação, a desnaturalização do lugar do intelectual. Esse é um ponto, vou voltar a ele. E só para pegar uma frase do Walter Benjamin, né, que eu acho que o João Rufino segue à risca, uma frase que está nesse texto do autor como produtor, que é o seguinte: um escritor que não ensina outros escritores não ensina a ninguém. E é isso, né? O Walter Benjamin está exatamente tentando ensinar os outros escritores, sendo ele próprio escritor. E é o caso do João Rufino, que também ele é historiador, ele é crítico, né, da literatura também, historiador, crítico da literatura e romancista. Ou seja, muito perto de todas as tarefas que o Walter Benjamin fazia. Quase idêntico, né? O Walter Benjamin não foi romancista, de certa forma ele fugia um pouco da forma romance, né? Talvez, né, existir, não necessariamente tem uma crítica explícita à forma romance no Walter Benjamin, mas ele fugiu um pouco disso por uma série de motivos, que vai ser um desvio muito longo se eu for explicar, mas ele escrevia contos, ele escrevia peças de radiofônicas, né, para teatro, ele também era um literato, né, ainda está para ser, talvez, estudada essa face aí literária de literato do Walter Benjamin. E o Joel tem uns livros muito legais, muito bacanas, né, de literatura, uns romances muito bons. Também uns estudos, Paulo e Virgínia, por exemplo, um estudo sobre um professor universitário que casa com uma moça meio riponga, né, que lê Paulo Coelho. Aquilo é um estudo sociológico e tal, mas é um quase romance, né? Aquilo é quase um romance, uma coisa muito legal. Então são dois escritores, de mão cheia, tanto como críticos ou como ficcionistas. Os dois, né? Os dois aqui no caso. Então é isso, a autonomia do intelectual. Quem vê outro programa vai ver que essa questão da autonomia, eu estou aqui no jornal, eu tenho liberdade de expressão, então eu falo o que eu quero, né? Isso é uma liberdade ilusória, uma liberdade muito limitada. Os dois partem desse mesmo pressuposto, dessa mesma crítica, e como críticos e como escritores, tentam ensinar, né? Ter essa tarefa pedagógica, ensinar aos outros escritores, né, a se ligar, pelo menos, em que lugar que eles estão, né. Nada com lugar de fala, né, é uma crítica ao capital e uma outra forma de encarar os meios de comunicação, né, ou os meios de produção. No caso aqui do Joel, né, ele está falando sobre o intelectual que trabalha para o pobre. Ele fala o seguinte, que o intelectual, para o pobre, o intelectual é um outro, assim como para o intelectual o pobre é um outro, né? Eles são duas categorias como se não fossem permeáveis. O intelectual e o pobre não se casassem num plano, né, ideal, uma coisa como se fosse, né, um tivesse uma certa tivesse uma coisa que sempre separasse o intelectual do pobre, né? Uma coisa esquisita. O Joel mesmo narra uma fase dele, uma viagem que ele fez para São Luís, e aí o pessoal muito pobre e tal, que assistia a palestra dele, ele falou, por que eu vou falar para esse pessoal? De repente, eles falando, eu vou poder aprender, né? Mas eu não sei se eu, como sou um ilustrado, um iluminista aqui, eu vou conseguir expressar alguma coisa para eles, né? Então, aquela estranheza, aquele desnível cultural, quem sou eu aqui para falar para essas pessoas, né? Será que meu saber é melhor do que qualquer outro para poder doutrinar? Né? Então, que lugar o intelectual tem que se colocar para poder dialogar, né, com os pobres e especificar também o que é a intelectualidade dos pobres ou dos mais pobres? Porque o ser humano é um ser intelectual, um ser que pensa, um ser que raciocina, e ele parte do pressuposto do seguinte: tem o intelectual contente, né? Isso na verdade é uma distinção do Darcy Ribeiro, né? O intelectual contente, que está bom com seus privilégios de classe, e tem o intelectual iracundo, o intelectual que está puto, que quer mudar as coisas, ele tem uma certa compaixão, uma compassividade em relação aos mais pobres.
né? Então é um intelectual militante, ou quase militante, vamos dizer assim. E o que está contente? O que está contente, o exemplo clássico aqui, pelo menos nas palavras do Joel, do José de Alencar. Isso aí, de fato, né? De fato, isso aí não tem como negar, né? O José de Alencar era um grande conservador, né? Não estava muito, né, aí para os pobres, né? Nem para a dominação colonial, para a dominação das classes senhoriais. Tem a história, acho que deveria ser resgatado talvez a história da batalha pela narrativa oficial da história do Brasil, que não passa pelo Vargem, né? Passa pela Confederação dos Tamoios, e a resposta que foi escrita pelo José de Alencar com o Guarani, né? E ganhou o Guarani. Talvez a Confederação do Tamoio tivesse até valores, vamos dizer assim, mais úteis, né, para a construção da nação e tal, um inconformismo maior, com certeza, do que o Guarani. E acabou ganhando a história, foi o José de Alencar, que é esse intelectual contente. O intelectual contente é o José de Alencar, o intelectual iracundo é o Darcy Ribeiro, ou o Milton Santos. Ele vai falar umas palavras interessantes sobre Milton Santos, eu vou reproduzir. Olha só. Milton Santos, que por ironia só foi ouvido além universidade quando lhe restavam poucos meses de vida, se inscreve na linhagem de Josué de Castro, Monteiro Lobato, Darcy Ribeiro, intelectuais iracundos, no dizer deste último. Ele atingiu o limite da consciência possível desde o seu lugar social. Instrumentalizado quando criança para bem utilizar as regras burguesas que o tornasse alguém na vida, numa cidade animista como Salvador, dizia nada ter sabido da tradição dos orixás até adulto, olha só, né? Milton se deixou acalentar a vida inteira por ilusões de classe. Por exemplo, a de remissão dos negros pelos títulos e saber acadêmico, a de sua valia pela distinção pessoal, etc. Alargou seus limites, é verdade, ao estudar sistematicamente Marx e os existencialistas, durante o alto exílio europeu, mas a partir daí só avançaria se questionasse o edifício inteiro de suas crenças. Provavelmente percebeu isso, se aproximando nos últimos anos desses intelectuais dos pobres, que são os rappers da periferia paulista. Palavras, né, do Joel Rufino dos Santos, no Époras do Social. Eu não sei, enfim, acho que a edição disponível é essa mesmo, né? Não tem muitas mudanças assim. Página 135, a quem interessar, possa, né? Então, é isso. Então, o intelectual iracundo, por mais que ele seja iracundo, não esteja satisfeito com a posição dele de classe, ele vai estar sempre nesse limiar. Ele nunca vai ser o intelectual dos pobres, né? O intelectual dos pobres, ou da ordem, né, da ordem dos pobres, vai ser de um outro tipo, bem diferente. Ordem, essa palavra ordem ou classe, eu vou discernir isso daqui a pouquinho, que é importante no livro dele. Mas o intelectual dos pobres, ou seja, o referencial intelectual para os pobres, por exemplo, ele dá o exemplo aqui do Paulo da Portela, o criador aí das escolas de samba, né? A Dona Irã Barbosa, a Carolina de Jesus, que tem um caso interessante porque a esquerda na época não gostava dela, porque ela não era marxista, né? Não seguia nenhuma doutrina assim teórica de esquerda, nem de direita, nem de nada. Ela era ela, né? Falava sobre ela, sobre o cotidiano dela e tal. Então o pessoal da esquerda na época abandonou, né, deixou ela de lado, enquanto a direita se fez, né, se lambuzou, e ela acabou morrendo na pobreza. Golpe de Estado e tal, blá, blá, ela se ferrou. Então tem a Carolina de Jesus, tem a Dona Irã, tem o Paulo da Portela, tem um rapaz lá que é o arquiteto, que faz esqueci o nome dele agora, sempre esqueço o nome dele. Tem o bispo, né, o bispo que não era da igreja, o Arthur Bispo do Rosário, também é um intelectual dos pobres, ou seja, intelectual que são referenciais para os pobres. É muito próximo da noção do Gramsci de intelectual orgânico, segundo Joel, né? Segundo Joel Rufino. Por quê? Ele vai ser uma referência interna para aquele conjunto de pessoas, né, de valores e tal. O Paulo da Portela lá em Madureira, né, Oswaldo Cruz, ele era uma referência para aquele grupo, e ao mesmo tempo ele espelhava esses valores para a sociedade como um todo. Então ele é uma dupla referência.
Ele é um intelectual dos pobres, né, mas que passa para a sociedade essa outra situação, essa cultura produzida ali pelos chamados pobres, no caso, né? Porque o Joel vai falar o seguinte, não tem no Brasil é difícil você falar de classe, de luta de classe. Olha só, é difícil você falar de luta de classe porque você não tem os classificados, né? As pessoas não se classificam. A luta no Brasil, no caso, é para você se classificar. O cara consegue um título aí, não, faz uma faculdade, ou consegue uma carteira assinada, ele é um classificado, né? Mas historicamente o país é um país dos desclassificados, do trabalho informal, do trabalho precário. Ainda hoje, né? Quando você consegue sair um pouquinho disso, né? Da maneira muito, como é que é, precária, né? Muito baseada no setor de serviços e tal, mas com aumento de salário real e tudo mais, emprego quase pleno e tal, você sai disso por um momento e volta à situação comum de vulnerabilidade, de fome, né, miséria, desemprego, trabalho precário, né, pegar o caso das grandes capitais, pegar o caso do Rio de Janeiro, que é a grande metrópole escravista, é o caso clássico da informalidade e da precariedade do trabalho. Toda a história do Rio de Janeiro, aí, de ex-capital, etc., a gente vê a olhos nus, né, o que é um país de desclassificados, né? Então, os desclassificados, no caso, produzem cultura, têm a sua cultura, e uma das tarefas do intelectual é fazer, é participar disso, né? É ter um diálogo, né? Ele fala de um suicídio, né? Que o intelectual dos pobres, né? Da ordem dos pobres, já que não tem classe, tem as ordens, que é quase como se fosse uma sociedade antiga, né? Não modernizada, propriamente modernizada, essa velha história do Brasil que nunca completa sua modernização. Esse intelectual da ordem dos pobres, ele teria que se suicidar, né? Enquanto tal, né? Deixar de existir, ele vai usar uma loucura hegeliana aí qualquer, que, enfim, para mim não interessa, o Hegel no caso, mas ele vai pegar e vai falar porque ele tem que se matar, né? Eu tenho que deixar de existir enquanto intelectual dos pobres, e também o intelectual iracundo, ou intelectual clássico aí, o revoltado, também tem que se matar enquanto tal, para poder coexistir, haver essa coexistência. Então isso não deixa de fazer uma alusão a essa noção de épora, né? De epurização, de dois pontos, né? Um vertical, outro horizontal, e um plano anterior que forma, né? essas duas linhas, né? Então, esses dois intelectuais têm que estar rebatidos, né? Tem que formar uma coisa só, né? No isso é a permeabilidade, né? Entre esses intelectuais, ou entre essa intelectualidade. Tanto a intelectualidade mais pobre, como a intelectualidade dos chamados mais ricos, né? Do pessoal que teve um estudo formal, né? Basicamente é isso. Para caracterizar, né, esse pobre, ele vai falar o seguinte, que a sociologia acha a categoria pobre é uma categoria genérica, uma coisa meio assim, que não consegue ser classificável objetivamente segundo os critérios da sociologia. Ele vai falar, pô, é claro, né, a sociologia é de classe, é de quem tem estudo, né, e se é algum lugar onde o pobre aparece, não é no estudo sociológico, mas é na literatura. É na literatura que aparece o desejo, que aparece a emoção, que é onde os pobres podem falar e expressar o seu desejo. Então, por isso que a análise da literatura é uma análise privilegiada. Por exemplo, o Joel ele se espelha muito no Graciliano Ramos, pelo histórico de vida dele, né? O pai dele vai trabalhar, eu esqueci qual a profissão do pai dele, era alguém sindicalizado, alguém que tinha carteira assinada, coisas do governo Vargas, né? Alguém muito pobre que vem de Alagoas, consegue dar algum estudo formal para os filhos. O Joel acaba indo para o ISEB, vai fazer parte aí daquela geração do ISEB, ele vai ser aluno do Nelson Werneck Sodré, vai escrever a nova história do Brasil, motivo pelo qual ele vai ser preso, inclusive antes do golpe de 64, um pouco antes do golpe de 64, por estar reescrevendo a história do Brasil, fazendo livros didáticos nessa nova história. E então, dessa origem pobre, humilde, mas já filho de alguém que é classificado, que tem uma carteira de trabalho, que é sindicalista, etc., é sindicalizado no caso, né? Não sei se pode era sindicalizado, mas tinha carteira de trabalho e tinha uma existência de classe média baixa, né? O pai dele era isso. Então ele conseguiu estudar e aí ele se espelhava bastante no Graciliano Ramos. Acho que é interessante, né, para algum estudo posterior fazer essas correspondências entre o Graciliano Ramos e o próprio Joel.
E um outro exemplo, um exemplo marcante assim de alguém que está vivo, que é importante, que é interessante, é o exemplo do Ney Lopes, né? Eles eram muito amigos, né? Teria uma história pessoal para contar aí sobre o Ney Lopes, mas eu vou passar batido, deixa para outra ocasião. Mas o Ney Lopes é o que? Ele é sambista, ele é pesquisador, né? Ele é historiador, ele é romancista, ou seja, ele é um puta do intelectual, né? O Ney Lopes é um puta do intelectual com todo respeito, né? Porra, lê um livro do Ney Lopes, um romance. O pessoal que, né, mais culto e tal, gosta de um romance. Lê o Rio Negro 50, A Lua Triste Descamba, Mandinga de Mulata Velha na Cidade Nova. A porrada, já nem sei, já até me perco, que são muito romances, muito bem escrito, muito bem feito. A quantidade de pesquisa histórica que o Ney faz para poder escrever esses romances é uma coisa de maluco, né? Os próprios dicionários dele são uma coisa de louco também. É uma coisa que é para ser assim altíssima cultura, mas ele é um intelectual dos pobres, né? Que se anula, né? Se você olhar assim de longe, vai falar não, o Ney Lopes, pegar o romancista Ney Lopes, depende de como ele for apresentado, ou esse letrista, ou esse poeta e tal, o cara é um intelectual de classe, mas que não é o caso, né? É isso aí, é Irajá. Meu samba é a única coisa que eu posso te dar, né? Isso foi quando deu a virada, né? Na vida dele, ele lá como continuista, ocupando um cargo escroto aí no escritório, ele frustrado da vida dele, fez esse samba e tal, e viu que aquilo ali, aquela vida de pequena burguesia não era muito para ele, e foi se meter depois no meio do samba, fundou uma agremiação com Candeia, se eu não me engano, uma dissidência lá da Portela, já uma dissidência avançada, né? Depois teve o Paulo da Portela, que teve a primeira dissidência, depois quando morre o Noel, você tem uma outra dissidência, que é essa dissidência do Candeia, e o Ney já participa dessa primeira dissidência, cria um Grêmio Recreativo, uma escola de samba e tal, na década de 70, ele com o Wilson Lopes, Wilson Silva, eu esqueço o nome do cara que cantava várias músicas do Ney Lopes, a Clara Nunes cantava a música do Ney Lopes, muita gente canta a música do Ney Lopes, ele vai para esse meio do samba, e quando ele vai ficando mais velho, ele acaba escrevendo os dicionários, que ele vai ganhar uma série de prêmios pelos dicionários que ele escreve, e os romances. E os romances são muito bons, com todo respeito, né? Enfim, os romances do Ney Lopes são uma coisa de endoidecer, ainda vai ser estudado, né? Eu queria muito ter feito isso, mas tem esses problemas aí, né? Dos intelectuais que não gostam dos intelectuais dos pobres, né? Então, no caso aí, eu não pude institucionalmente fazer isso, fui vetado explicitamente, né? Enfim, apesar de ter escrito bastante. Eu vou pegar o que eu escrevi, vou reler, vou relembrar, e aí eu faço um vídeo aí qualquer sobre o Rio Negro, que é muito legal, né? Vamos continuar então. Então o pobre, né, ou a literatura, coloca o desejo, né, na sociedade, né? E o desejo do pobre, né, ele subverte a ordem social, né? É um desejo estranho, é um desejo de fora, é um desejo que vem perturbar, né? É o estranho mesmo, né? Tem um Freud, que tem aquele texto sobre aquele termo em alemão que eu não sei pronunciar, né? Que é o estranho mesmo. Tem acho que é o Shlovsky, né? Que é o lá dos estruturalistas russos, que também fala sobre o estranho. É aquele que vai desestruturar a ordem vigente, né? Essa é a tarefa da literatura, e essa é a tarefa de colocar o pobre, né, no contexto cultural, no contexto social. E a análise da cultura, ela precede, né, a análise econômica, a análise modernizadora, porque a modernização sempre vai indo em frente, né, e sempre esquece esse pessoal que fica por trás, né, a formação da cultura que geralmente se forma às margens. Ele dá o exemplo do boi bumbá, é o boi bumbá? Deixa eu ver aqui, Bumba Meu Boi, que é a história da mulher de um escravo, né? A moça, não sei se ela estava grávida, sei que ela estava com desejo, essa coisa do desejo que subverte, né? Essa moça, ela queria comer a língua de um boi, do nada, né? Eu quero comer a língua do boi. Aí o cara lá gostava dela, pá, pegou um boi lá do senhor, boi pra caraca, né? Pegou, matou o boi, cortou, dividiu com a rapaziada e deixou a língua pra moça lá, que ela queria comer a língua do boi.
E aí o boi, o senhor ficou brabo, né? Pô, que era um boi que ele gostava muito, era muito querido, era muito legal, devia ser um boi bom, né? Bonito e tal, bom para matar mesmo, para comer. E aí, porra, aí o cara pegou e falou, e agora, o que que eu faço? Acabei matando quem eu não deveria matar, era para satisfazer o desejo da minha mulher, ao mesmo tempo eu deixei insatisfeito o senhor, né? E aí teve uma série de rezas e tal, babá, para fazer o boi ressuscitar, e aí o boi ressuscitou, né? A partir desse momento que o boi ressuscitou, começou a festa do boi bumbá. Então, esse desejo, né? Ah, eu quero uma língua, né? Não interessa por quê, né? Quero a língua do boi. O desejo do pobre, ele subverte a sociedade, né? É um trechinho do Joel, do livro aqui, que a gente tá lendo aqui, apresentando, é o seguinte, né? Olha só, para falar sobre essa questão da literatura, né? Como um veículo, né? Importante ou fundamental para se considerar os pobres, se considerar o desejo, né? da máquina social, né? Como um todo. Não o desejo dos ricos, mas o desejo do conjunto social, da sociedade. Olha só. O verdadeiro apagamento da memória não é o da memória historiográfica. Os currículos escolares maltratam a história, é verdade, mas o problema não é esse. O samba do crioulo doido soa grotesco ao misturar fatos, pessoas e datas que realmente estão separadas, mas são prova da sanidade mental do crioulo, e de outro lado, da doidice de quem acredita na ordenação de fatos, pessoas e datas a que chamamos História do Brasil. No caso aqui ele está falando que a história do Brasil oficial, a história do Brasil dos livros didáticos é o verdadeiro samba do crioulo doido, né? O denominador comum entre história e literatura, o que a justifica, independente de qualquer outros atributos, é apenas a verossimilhança. Na história, os pobres não se encontram como sujeitos. Impossibilidade da história, impossibilidade da sociologia, impossibilidade dessas ciências duras de colocar o pobre como sujeito. Os pobres não se encontram como sujeitos, mas como coisas, emblemas, espécies de lixo pedagógico para exaltação da ordem e progressos nacionais. A literatura é a única história do pobre. Olha só, a literatura é a única história do pobre. Assim como a música popular, o enredo da escola de samba, a arquitetura e a decoração dos mucambos, o artesanato artístico, o futebol arte e a literatura oral. Porque o institui como sujeito desejante. Não, porém, satisfatoriamente, já que na literatura culta, que o pobre não lê, ele não passa de figurante, sombra ao fundo, intruso que se mete na conversa, seu Ives pichando o olho para o guarda-comidas. Os samba enredos das escolas do Rio foram chamados samba do crioulo doido porque o autor da Blague, Sérgio Porto, não viu que são literatura, e como tal, informam sobre o crioulo e seu desejo. A literatura culta, escrita por não pobres, apenas memoriza, pela fala, mas também pelo silêncio, as experiências dos pobres. Então tá aqui, né? Resuminho, bem feito, né? Lapidar para citação, né? Ou para exegese, para uma hermenêutica, para um trabalho, né? Página 34 e 35 desse mesmo livro, da importância da literatura para dar conta do desejo na sociedade, a abordagem social, né, em sua integralidade. Bom, essa é a parte teórica. Eu queria botar aqui agora uma parte de uma história, uma anedota que ele conta como preso político. O João acabou se envolvendo com a luta armada na época da ditadura. E aí ele conta umas histórias bem legais, tem muitas histórias dele na época, das prisões que ele enfrentou, né? Ele enfrentou várias prisões, como eu disse, já antes da ditadura mesmo, do 1º de abril, ele já era preso pela atuação dele no ISEB, muito novo, muito moleque. Então ele conta a história do Pelezinho, né? Que segundo ele era um menino, um rosto negro de menino, Pelezinho, assaltante de fôlego curto. Olha só a história do Pelezinho, para tu ver a diferença, como intelectual, ele mesmo como intelectual, para ver a dificuldade de entendimento. Aqui no caso, né, o marxismo tradicional, para poder falar com essas pessoas mais pobres. Olha só a ideia do Pelezinho, enquanto estavam na prisão, o Joel e o Pelezinho.
Preso, matou com um cabo de vassoura lascada o dono da cela que ia estuprá-lo. Herói, né? É o cara. Porra, arrebentou, né? Matou, foda-se, me estuprar, toma, né? Acreditávamos, naquele momento, combater o capital, seus cães de fila, para tirar do crime meninos como ele. Ou seja, os marxistas, os revolucionários estavam querendo tirar ele, exatamente o Pelezinho, da prisão, das condições que levavam ele, essas pessoas para a cadeia, né? Pelezinho era capaz de compreender a nossa luta armada, mas não o motivo dela. A defesa atual do trabalhador e a sua felicidade futura, pela simples razão de que todo trabalhador para ele era um bunda mole. O Pelezinho, todo trabalhador era um bunda mole. Seu pai vinha visitá-lo aos sábados. Lá ficava no pátio com uma marmita no colo. 5 minutos antes de terminar a visita, Pelezinho descia. Trocavam os monossílabos e o velho partia. Um dia lhe perguntei a razão daquela ingratidão. É um bosta de um sapateiro, nunca ganhou nada. No seu contexto cultural, o dos pequenos assaltantes da cidade de São Paulo, trabalho tinha um significado oposto ao que tinha no nosso, o de classe média rebelde. Não gostávamos também do trabalhador passivo, mas o trabalhador, com T maiúsculo, era a nossa razão de lutar. Quando Pelezinho soube que assaltávamos bancos para dar para os operários, perdeu o pouco de admiração que tinha por nós. Ao dizer trabalhador, embora Pelezinho usasse o mesmo vocábulo em circunstâncias parecidas, o que ele recebia era uma noção e um sentimento negativos. A chance de vencer sua alienação era infundir nele a acepção, o sentido positivo do signo do trabalhador. O Pelezinho não conseguia ver o trabalhador como alguém digno, né? Difícil, muito difícil. Esse sonho dialético, entre aspas, ele coloca aqui, o Joel, concentrar os trabalhadores no polo oposto ao da alienação, embalou gerações de esquerda desde a grande revolução de 1789. A sociedade de massas, entre mentes, parece ter criado uma consciência sem polos, em círculo, em vórtice. Nenhuma consciência passará de um a outro. Por falta de horizonte, parece morrer desse jeito a esquerda e a política. Eis o niilismo de volta. Pessimismo da análise, otimismo da ação. A isto estão obrigados como imperativo moral os homens e mulheres de esquerda, tendo de recomeçar do zero a cada fase histórica. Como produzir sentido nas circunstâncias de um mundo cuja identificação é justo a morte do sentido? Então, nada melhor para pensar essa ausência de sentido do que recorrer ao sentido histórico, né? O sentido da história. Aí, no caso, a história que o próprio Joel representa, que é a história da passagem da soberania, né? da proeminência que tinha o ISEB na cultura nacional, no pensamento nacional, e que depois vai acabar se concentrando na USP, né? Eu acho que se existe um anti-Joel Rufino, né, é o Roberto Schwartz, com essa ideia, né, de um modelo e de uma cópia, né, desse platonismo vulgar do Roberto Schwartz, que existe um modelo, que é o modelo europeu, ou talvez o modelo americano, e que a gente aqui, por ser uma sociedade escravista, por ser uma sociedade mestiça, nós somos uma cópia, né, que dificilmente, ou de uma forma muito impossível, a gente vai conseguir alcançar o modelo, né? Esse é um pessimismo clássico, né, de raiz do Roberto Schwartz, que ele não consegue nunca, ele vai ultrapassar isso. Vai ser sempre essa dicotomia. A ideia vai estar sempre fora do lugar, o Brasil vai estar sempre fora da modernidade, porque o modelo, né, é o lado de fora. Que é muito parecido com a dialética lá a dialética da dependência, ou a teoria da dependência do Fernando Henrique Cardoso. Né? A gente está subordinado aos estrangeiros, que são mais avançados que a gente, não tem o que fazer, por uma série de conjunturas históricas a gente vai estar sempre atrás, e o que a gente tem que fazer é se associar a esse capital, ou a essa modernidade, ou a essas tecnologias, e tentar tirar o máximo de vantagens disso. Ou seja, a teoria, na verdade, da dependência é a teoria do capital associado, da subordinação, do neocolonialismo. Então, até quando o FHC falava, esqueçam o que eu escrevi, na verdade estava mentindo de novo, né? Porque o que ele fez quando estava no governo, ele estava aplicando
tudo que ele escreveu, né? Que é a subordinação ao capital estrangeiro, da mesma maneira que o Schwartz se subordina, né, e se colonializa de uma maneira muito torta e muito mal feita também com a cultura estrangeira, a cultura lá da, sei lá, da pseudo-escola de Frankfurt que ele segue e do marxismo maluco aí que, enfim, ainda tem que ser melhor destrinchado, né? Então é isso. O anti-Roberto Schwartz é um cara que ficou por fora desses circuitos todos. Nas universidades, as pessoas não gostam de estudar o Joel, né? Ele é considerado algo menor, um cara que está por fora do circuito, está por fora mesmo, porque foi colocado de fora, né? Por exemplo, o pessoal adora um romance do Chico Buarque. Ah, ele é letrista e romancista, é um grande intelectual. Porra, e o Ney Lopes, cacete? Ele também não é letrista, não é romancista? Não faz romances bons também? Faz letras de música boa também? Por que não pode colocar equiparado um do lado do outro? Não é verdade? Então, por que esse pessoal fica à margem? O Joel tá à margem, né? Tá ao lado. É o cara que não é estudado. Porque o que houve, na verdade, como o Schwartz é um puta de um cínico, né? Quando falava que o pensamento de esquerda estava ganhando, né? No meio da ditadura, né? Tinha a hegemonia do pensamento de esquerda. Cinismo, é da esquerda que o Schwartz representa, né? Que ele ainda está vivo. Esse tipo de esquerda que deu no Fernando Henrique, que deu nele nessa análise cultural maluca dele de modelo e cópia, de nacional por subtração e sei lá mais o que, entendeu? Então a gente tem que partir disso aí, né? Partir dessa luta, da luta pela história mesmo, né? É a luta política pela história mesmo, não tem essa parada. Então o Fernando Henrique ele entrou para poder acabar com o legado da Era Vargas e foi a mesma coisa que o Roberto Schwartz fez. Ele acabou com o legado desenvolvimentista, modernizante, nacional, que era do ISEB. O SEBRAP, né, desculpa, até falei da USP porque é uma coisa muito grande, já é uma outra história. É o SEBRAP suplanta o ISEB, né? Suplanta com muita grana estrangeira, né? O pessoal produzindo muito bem, enquanto estava aquele clima maluco de ditadura, o pessoal aqui produzindo com dólar, né? E hoje se houve uma hegemonia cultural da esquerda, como falava aí o Olavo de Carvalho, é a esquerda de bosta, né? Da democracia americana, né? Da democracia jeffersoniana, do liberalismo com o escravismo, né? Que é o clássico do Partido Democrata. É isso aí, essa esquerda que ganhou. É a esquerda que o próprio Olavo faz parte, porque ele é liberal também era, né? Era liberal, só que era mais conservador, entendeu? Mas enfim, dane-se se é conservador ou mais libertário, são liberais, são antinacionais, né? Então realmente o SEBRAP ganhou, né? O SEBRAP ganhou, continua ganhando, né? Porque o Olavo é muito fraco e não teve o aporte de dinheiro que o Roberto Schwartz e o Fernando Henrique tiveram. Então essa digressão aí doida política, vamos relaxar um pouquinho. Vamos aqui para a definição de épora. É uma palavra maluca, né? Uma palavra difícil pra caraca. O Rufino fala o seguinte, né? A épora. A épora só ocorre quando o plano vertical se coloca como continuação do plano horizontal, formando um plano único, exibindo então todas as dimensões e medidas do objeto. A questão de saber qual o plano anterior ou principal, se o horizontal, se o vertical, desaparece a uma simples rotação do vertical, rebatimento sobre si mesmo. O objeto aparece representado por inteiro, sem necessidade de ordenarmos ou hierarquizarmos qualquer uma de suas partes. Então, essa epurização do social que ele busca, né? Quando procura chegar a um ponto onde um ponto indiscernível, eles são indiscerníveis. Quando tanto o intelectual dos pobres quanto o intelectual iracundo se tornam indiscerníveis. Aí se epuriza o social, né? Aí realmente você consegue ver a cultura alta, a cultura baixa, enfim, ali misturado, né, de uma forma misturada, e o plano anterior, essa consideração da cultura, essa consideração do desejo, consideração da literatura, mais do que considerações econômicas que ele vai atribuir ao tecnoburocratismo. Ele vai associar, né, se existe uma hegemonia da esquerda e tal, né, como diria aí o falecido Olavo, né, existe uma continuidade desse tecnoburocratismo que começa com o golpe de 64. Né, o pessoal ali, o War College, né, quando constrói aqui as escolas militares aqui ao modelo dos colégios militares americanos,
esse pessoal de uma tradição antivarguista, pró-americana, vai tomar o poder. Eles são os burocratas, os tecnoburocratas, os supereconomistas, os super-engenheiros ou cientistas sociais que vão dar ordem na bagunça que está o Brasil, né? Isso vai ser também atributo dos técnicos do neoliberalismo. Tem que lembrar os economistas do Plano Real, que os economistas do Plano Real nada mais são do que os economistas do Sarney, e que não conseguiram fazer de novo, tentar de novo a loucura que eles fizeram depois com o Collor, porque não teve tempo, né? O Collor caiu. Mas logo depois que o Itamar já foram colocando direto esse plano maluco aí de você acabar com a inflação e aumentar a carestia, né? Que a gente ainda vive sobre isso. A gente fala acabar com o tripé macroeconômico e tal. Não, é a mesma coisa. Vamos encurtar a demanda, vamos empobrecer, pauperizar a sociedade, que assim não gera inflação, não gera desejo, não gera demanda. Não é isso? O real vale mais do que o dólar. Olha a loucura, assim que foi vendido, né? A classe média adorou, se amarrou. E depois, para essa coisa louca se sustentar, ter essa manutenção, você tem um tripé, agora você tem a independência do Banco Central, ou seja, sempre os técnicos, a tecnoburocracia. Então, contra essa tecnoburocracia, o Joel vai propor uma análise da cultura, né? Novamente, querendo retomar a tradição perdida com o golpe de 64 e a ruptura dessa tradição depois com a ordem neoliberal. Tá? Eu acho que são para resgatar o sentido, resgatar a luta da história, né? Nesse sem sentido que às vezes a militância acaba sendo levada por pensamentos muito diferentes. Estou falando aqui do Pelezinho, que tinha raiva de trabalhador, né? E aí? Mas os que lutavam pelo trabalhador lutavam para o Pelezinho. O Pelezinho, ao mesmo tempo, detestava aqueles pelos quais, enfim, que lutavam pelo trabalhador se dedicavam, né? Enfim, não sei se eu confundi aqui um pouco as coisas, mas é por aí. Então, nesse choque, nessa maluquice, nessa confusão que acaba gerando, nessa ausência de sentido, o resgate do sentido histórico, que no caso resgatar o Eusébio, resgatar o Joel, resgatar o próprio Nelson Werneck Sodré, que é muito criticado por aquelas noções lá de feudalismo e tal. Enfim, o Nelson Werneck é muito inteligente, né? Bastante. O que eu li dele foi a Fúria de Caliban, que é as memórias dele do golpe. Ele publicou em 1974 as memórias, ou seja, no meio do regime militar, ele publicou as memórias que ele teve, da vivência dele durante, né, esses primeiros 10 anos de regime, de golpe militar. E é um cara muito inteligente, pode ter tido alguns equívocos teóricos, mas você vê aí o próprio Inácio Rangel, que tinha uma filiação, acho que não muito central no Eusébio, mas que era importante, sendo resgatado. Hoje quem resgata ele é o Elia Jabbour, né? Tem como é que é o nome dele? Nigerson, calma aí que eu vou lembrar o nome dele, Guerreiro Ramos, né? O Guerreiro Ramos, o Teatro Experimental do Negro, o Abdias Nascimento. Isso aí, o Ney Lopes está aí, e o Joel também resgatando esse pessoal, que é da época do Eusébio. Os próprios dependentistas, né, os dependentistas clássicos, o Rui, a Vânia Bambirra, né, o Teotônio, eles são, né, o Rui, no caso, foi aluno do Guerreiro Ramos, né, ele entrou nessa história toda aí, de militância, de política e tal, através do Guerreiro Ramos, através do Eusébio. Então, para poder retomar o sentido, retomar a luta histórica, é você resgatar o sentido histórico. Então, você tem uma longa história aí de um estado de exceção permanente. É isso aí que o Benjamin e o Agamben estão certos, né? A grande história desse longo estado de exceção, que é no Brasil, é no transatlântico como um todo, né? É no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Europa, é na América Latina como um todo. A dificuldade de você conseguir criar um governo popular, um governo nacional, soberano, diferentemente do que aconteceu no século XIX, que tinha algumas lutas sobre isso, enfim, mas foi o século de afirmação das nações, ou diferente do que aconteceu no próprio século XX com a Revolução Russa. No pós-guerra você entra num período de estado de exceção permanente, mas esse é um assunto bem cabuloso, é bem difícil. Então o sentido da história, no caso específico do Brasil, para não falar em ideias gerais, supostamente universais, que na verdade são abstrações, né? Para falar aqui do caso concreto, é o sequestro da tradição nacionalista, popular, do governo Vargas, do governo Juscelino, a tentativa de governo, né, das reformas de base com o Jango,
é retomar isso no plano econômico, no plano social, no plano cultural, e tem que se fazer a denúncia, né, de quem hoje, né, no campo da cultura acabou por suplantar. Escritores, né, que o Joel usa aqui são que seriam intelectuais dos pobres, que ele classifica como intelectuais dos pobres, é o Mário de Andrade, para dizer que, né, não tem. Mário de Andrade, Ariano Suassuna, o próprio Graciliano Ramos e o Ney Lopes. E o que eu estava falando do sentido da história, das lutas pela história, que é um termo do Lucien Febvre, né? Eu estou nessa frase aqui do Joel. Olha só. Página 253, tá? Para a rapaziada intelectualizada aí, acadêmica. Intelectuais classistas, se querem trabalhar enquanto intelectuais para os pobres, devem agir entre as classes, nos seus interstícios, alimentando o espírito de cisão. Então é isso, a luta é essa, alimentar o espírito de cisão, né? Dividir o que artificialmente está junto, né? O que artificialmente já está pronto. Ver qual é o plano anterior, para poder ver como se deu a junção né, dessas duas linhas verticais e horizontais, que ver a formação, a gênese, né, que deu essa estrutura, a estrutura como está agora. E um exemplo muito clássico aqui que ele vai falar, muito interessante, dos intelectuais acadêmicos. Ele vai falar do programa da Xuxa, que o pessoal vai lá e a Xuxa fala: você vai fazer o quê? O beijinho, você quer beijinho para cá, beijinho para quem? Beijinho para papai, beijinho para mamãe e outro para você, que no caso a suprema realização da criança. Enquanto isso, na outra ponta, professores universitários reprovam alunos por não repetirem no exame a interpretação, não são os fatos, as datas, a interpretação que lhes ditaram. Excelsa realização acadêmica. Eu acho que eu poderia falar mais uma porrada de coisa, mas eu acho que depois que o professor universitário está igualado à Xuxa, é melhor acabar por aqui.